Ao olharmos no espelho, vemos muito mais do que apenas um rosto moderno refletido. Cada traço, cada proporção, cada detalhe do nosso corpo é resultado de milhões de anos de adaptações. Somos, na verdade, um mosaico vivo, carregando marcas que nos conectam diretamente aos primeiros humanos que caminharam sobre a Terra. O formato dos ossos, a força das mãos, a estrutura dos pés que sustentam a postura ereta. Tudo isso é um testemunho silencioso de batalhas travadas por nossos ancestrais contra um mundo hostil. Antes de continuarmos essa jornada fascinante, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você acompanha todas as histórias da evolução humana e ajuda este projeto a crescer ainda mais. Ao longo da evolução, o corpo humano foi moldado por pressões ambientais implacáveis. Nossos pés arqueados, por exemplo, são uma adaptação que nos permitiu percorrer longas distâncias. Enquanto muitos animais dependiam da força bruta ou da velocidade para sobreviver, nossos antepassados desenvolveram resistência. Eram capazes de caminhar e correr por horas, perseguindo presas até a exaustão, uma técnica conhecida como caça de persistência. Esse detalhe, que hoje nos parece banal, foi decisivo para garantir alimento e sobrevivência. Outra herança visível está em nossas mãos. O polegar opositor, uma característica única entre primatas, possibilitou a manipulação de objetos com precisão. Graças a ele, nossos ancestrais puderam esculpir ferramentas, cortar carne, preparar abrigos e, com o tempo, construir tudo o que conhecemos como civilização. Cada vez que digitamos no celular ou escrevemos em um caderno, estamos repetindo gestos que têm raízes profundas na história da humanidade. Mas a herança biológica não se limita aos ossos e músculos. Ela também vive em nossos genes. Pesquisas revelam que ainda carregamos fragmentos do DNA de espécies como os neandertais e os denisovanos. Esses cruzamentos, ocorridos há dezenas de milhares de anos, deixaram marcas que influenciam até hoje nossa imunidade, a cor da pele e até mesmo a capacidade de viver em grandes altitudes. O simples fato de algumas populações atuais conseguirem sobreviver em ambientes extremos, como os Andes ou o Himalaia, é fruto direto dessas antigas conexões genéticas. Além disso, o corpo humano traz memórias de estratégias de sobrevivência que não desaparecem. O acúmulo de gordura, por exemplo, tão combatido no mundo moderno, foi essencial para resistir a períodos de escassez de alimentos. Nosso metabolismo ainda carrega essa tendência ancestral, lembrando de um tempo em que a fome era uma ameaça constante. Cada detalhe biológico, do funcionamento do sistema imunológico à forma como regulamos a temperatura do corpo, é uma herança deixada por aqueles que vieram antes de nós. Somos, ao mesmo tempo, o presente da evolução e o reflexo vivo de um passado que nunca desapareceu. Se o corpo guarda a marca da evolução física, o cérebro é o palco onde a verdadeira revolução aconteceu. Ele é, sem dúvida, o legado mais poderoso deixado pelos primeiros humanos. Um órgão que representa apenas 2% do nosso peso corporal, mas que consome cerca de 20% da energia que produzimos diariamente. Esse custo elevado mostra o quanto a natureza investiu para que essa estrutura se tornasse nossa maior arma de sobrevivência. Nos primórdios, um cérebro maior não era apenas um luxo biológico, era uma necessidade. A vida dos primeiros humanos exigia planejamento, memória e criatividade. Sobreviver não dependia apenas da força bruta, mas da capacidade de antecipar os movimentos de uma presa. Lembrar onde estavam as melhores fontes de água ou identificar sinais sutis de perigo na savana. Cada nova sinapse fortalecida era como uma ferramenta invisível que ajudava a moldar um caminho para o futuro. Com o aumento do cérebro, surgiram também habilidades sociais mais complexas. O convívio em grupo exigia estratégias de cooperação, alianças e até hierarquias. O cérebro humano aprendeu a ler expressões faciais, interpretar gestos e compreender intenções. Essa capacidade de empatia, de enxergar no outro mais do que apenas um rival, foi
fundamental para que comunidades inteiras sobrevivessem. Afinal, compartilhar alimento, proteger os mais jovens e cuidar dos feridos eram práticas que mantinham o grupo unido e aumentavam as chances de sucesso coletivo. O desenvolvimento do cérebro também impulsionou a inovação tecnológica. Foi ele que guiou as mãos na criação de ferramentas de pedra mais afiadas, no controle do fogo e, muito mais tarde, na invenção da linguagem simbólica. A imaginação passou a desempenhar um papel central, não apenas para resolver problemas imediatos, mas para sonhar, prever e criar mundos possíveis. Essa capacidade abstrata nos diferenciou de forma definitiva de todas as outras espécies. Mas esse legado cerebral também tem suas sombras. O mesmo cérebro que nos deu a capacidade de cooperar também trouxe consigo emoções intensas: medo, raiva, inveja, ambição. Esses sentimentos, herdados de ancestrais que precisavam reagir rápido diante de ameaças, ainda vivem em nós. Muitas das nossas reações no mundo moderno são ecos desse passado ancestral, quando hesitar podia significar a morte. Outro ponto fascinante é como o cérebro se adaptou para lidar com mudanças ambientais. Ao longo de milhares de anos, ele aprendeu a ser flexível, a encontrar soluções criativas para desafios inesperados. Essa plasticidade é o que ainda hoje nos permite aprender novas habilidades, criar culturas diversas e até transformar radicalmente o planeta ao nosso redor. Assim, o cérebro humano é mais do que um simples órgão. Ele é uma máquina moldada pela sobrevivência, um arquivo vivo das batalhas travadas por nossos ancestrais e uma promessa de tudo aquilo que ainda podemos alcançar. É nele que se encontram nossas memórias mais antigas e nossos sonhos mais ousados. Se o corpo guarda a herança física e o cérebro concentra a capacidade de imaginar e criar, a cultura é o fio que costura todas essas conquistas em um tecido coletivo. Desde os primeiros humanos, a cultura foi o mecanismo que permitiu que o conhecimento não se perdesse com a morte de um indivíduo. Cada técnica, cada história e cada ritual eram como sementes lançadas de geração em geração, germinando em novas formas de vida em comunidade. Imagine um grupo reunido em torno do fogo, à noite, nas vastas savanas africanas. As chamas iluminam os rostos, enquanto os mais velhos contam histórias. Memórias de caçadas, lições sobre plantas comestíveis ou advertências sobre animais perigosos. Essas narrativas orais não eram apenas passatempo, eram ferramentas de sobrevivência. Ao ouvir, os jovens aprendiam sem precisar vivenciar diretamente o risco. Assim, a tradição oral se tornava uma biblioteca viva, sempre acessível. A cultura também se manifestava em práticas coletivas. Rituais de caça, enterros simbólicos, pinturas rupestres e danças não apenas uniam os grupos, mas criavam um senso de pertencimento. O indivíduo não se via mais apenas como um ser isolado, mas como parte de uma história maior, ligada ao passado e projetada para o futuro. Essa consciência coletiva foi, em muitos aspectos, o que manteve os grupos humanos coesos diante das adversidades. Outro aspecto fundamental da cultura é a transmissão de tecnologia. As primeiras ferramentas de pedra, as técnicas de domesticação do fogo e, mais tarde, a própria agricultura não teriam se espalhado se cada grupo tivesse que redescobrir tudo por conta própria. Foi através da observação, do ensino e da repetição que essas descobertas se perpetuaram e se aprimoraram. Cada geração não partia do zero, mas do ponto em que a anterior havia parado. Com o tempo, a cultura se expandiu para além da sobrevivência imediata. Surgiram manifestações artísticas que não tinham uma função prática aparente, mas revelavam algo ainda mais profundo: a necessidade humana de se expressar, de dar significado ao mundo. As pinturas nas cavernas de Lascaux, os ornamentos corporais, as primeiras músicas ritmadas. Tudo isso mostra que os humanos buscavam mais do que apenas viver. Eles buscavam compreender, se conectar e deixar marcas para o futuro. Quando seguimos tradições familiares, quando contamos histórias, quando celebramos rituais ou preservamos memórias,
Estamos repetindo gestos que começaram há dezenas de milhares de anos. É como se estivéssemos ligados por um fio invisível que conecta cada geração à anterior, garantindo que a essência do que significa ser humano nunca se perca. Desde os primeiros passos fora da savana africana, os humanos viveram em íntima relação com a natureza. É nesse sentido que a cultura pode ser vista como uma extensão da mente humana. Ela é o espaço onde ideias individuais se transformam em patrimônio coletivo. E diferente do corpo físico, que se perde com o tempo, a cultura é capaz de atravessar séculos e milênios, sobrevivendo mesmo quando civilizações inteiras desaparecem. O legado cultural dos primeiros humanos ainda ecoa em nós. Muito antes de moldarem o ambiente à sua vontade como fazemos hoje, eles eram moldados por ele. O vento que soprava indicando a chegada da chuva, o canto dos pássaros que denunciava a proximidade de predadores, o movimento das estrelas que guiava migrações. Tudo era sinal, tudo era aprendizado. Para sobreviver, era preciso compreender os ritmos da terra. A natureza não era apenas cenário, mas professora. Foi observando os animais que os primeiros humanos aprenderam técnicas de caça. Foi explorando cavernas e montanhas que descobriram abrigos. Foi experimentando raízes, frutos e folhas que distinguiram o que alimentava do que envenenava. A relação com o ambiente era de dependência absoluta, mas também de respeito. Cada árvore derrubada, cada animal caçado, tinha um significado profundo, pois a vida do grupo estava em jogo. Essa conexão se refletia também na espiritualidade. Muitos arqueólogos acreditam que os primeiros rituais e símbolos estavam ligados a forças da natureza: o sol, a lua, os rios, as montanhas. Representar animais em pinturas rupestres não era apenas registrar o cotidiano, mas expressar reverência e talvez até pedir proteção ou fartura. A natureza era vista como algo vivo, sagrado, com o qual se mantinha uma troca constante. Com o passar dos milênios, essa relação se tornou ainda mais complexa. O domínio do fogo, por exemplo, não foi apenas uma conquista tecnológica, mas também um pacto com a natureza. Transformar um fenômeno perigoso em aliado. Mais tarde, o surgimento da agricultura representou uma das maiores mudanças da história humana: a transição de caçadores-coletores para agricultores e criadores. Nesse momento, o homem deixou de apenas se adaptar ao ambiente para começar a moldá-lo. No entanto, mesmo cultivando a terra, a dependência da natureza continuava evidente. O ciclo das chuvas determinava colheitas, a fertilidade do solo definia a sobrevivência e as pragas lembravam constantemente a fragilidade da vida. Povos antigos desenvolveram calendários agrícolas observando o céu, e até mesmo as primeiras cidades se ergueram às margens de rios, onde a terra era mais fértil. Essa conexão moldou não apenas a sobrevivência, mas também a forma de pensar. A observação da natureza levou à curiosidade, e a curiosidade levou ao conhecimento. Ao olhar para o fogo, o homem não via apenas calor, via transformação. Ao seguir os astros, não via apenas luz, via ordem. Cada descoberta, cada insight, surgia desse diálogo silencioso com o mundo natural. Hoje muitas vezes esquecemos dessa ligação profunda, cercados por tecnologia e cidades de concreto. Mas dentro de nós, ainda carregamos esse elo ancestral. Quando sentimos paz ao caminhar em uma floresta, quando nos maravilhamos diante de um pôr do sol, ou quando buscamos o céu estrelado em busca de respostas, estamos revivendo essa mesma conexão que guiou nossos antepassados por milhares de anos. Se observarmos com atenção, veremos que os primeiros humanos nunca nos deixaram. Eles estão em nossos gestos, em nossos instintos e até em nossos sonhos. A capacidade de cooperação, que permitiu caçadas em grupo e a proteção dos mais frágeis, ainda está presente quando trabalhamos em equipe ou nos unimos diante de um desafio. A necessidade de contar histórias ao redor do fogo, transmitindo conhecimento e fortalecendo vínculos, ecoa hoje em filmes, livros e até mesmo nas conversas nas redes sociais. Carregamos em nossos corpos também as marcas dessa longa jornada.
Nossos ossos e músculos foram moldados pela necessidade de caminhar grandes distâncias, caçar, correr e resistir. Nosso cérebro, que cresceu a partir das pressões da sobrevivência, é o mesmo que agora cria tecnologias capazes de explorar o espaço. Até os medos mais primitivos, da escuridão, de predadores ou de lugares desconhecidos, são ecos da vida de nossos antepassados, que precisavam estar alertas para sobreviver. Mas talvez o maior legado seja a capacidade de adaptação. Quando o clima mudava, eles se ajustavam. Quando surgiam novos perigos, aprendiam. Quando a escassez ameaçava, inovavam. Essa engenhosidade, nascida na pré-história, é a mesma que hoje nos permite enfrentar pandemias, construir cidades em desertos ou criar ferramentas digitais que conectam bilhões de pessoas ao redor do mundo. No fundo, cada invenção moderna tem raízes profundas no passado. O computador que usamos para nos comunicar é apenas uma versão sofisticada das primeiras ferramentas de pedra. As redes sociais são descendentes das fogueiras tribais, onde histórias eram compartilhadas. A exploração espacial é uma extensão daquele mesmo impulso que levou nossos ancestrais a deixar a África em busca de novos horizontes. A história da humanidade não é apenas uma linha reta de evolução, mas um círculo que sempre nos lembra de onde viemos. E quando olhamos para trás, percebemos que o futuro só é possível porque os primeiros humanos abriram o caminho. E assim chegamos ao fim desta viagem pelo legado dos nossos ancestrais. Mas agora eu quero saber: você acredita que ainda carregamos dentro de nós os instintos e a sabedoria dos primeiros humanos? Deixe sua resposta aqui nos comentários, inscreva-se no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo.